Em algum momento, você provavelmente já pensou nisso, mesmo que de forma silenciosa, mesmo que sem querer admitir completamente, que dinheiro tem muito a ver com sorte. Sorte de nascer na família certa, de encontrar a oportunidade certa, de estar no lugar certo na hora certa. E quando essa ideia se instala, ela começa a moldar a forma como você interpreta a própria vida financeira de uma maneira muito específica. Se algo dá errado, foi azar. Se alguém cresce rápido, foi sorte. Se o dinheiro não vem, talvez simplesmente não era para ser. Só que existe um problema sério nessa forma de pensar, e ele não está na superfície. Ela tira completamente o foco de algo que a Bíblia trata como central quando o assunto é dinheiro, o comportamento. Porque, ao contrário do que muita gente imagina, a Bíblia não conecta prosperidade com acaso. Ela conecta com padrão, com atitude, com escolha repetida ao longo do tempo. E quando você entende isso de verdade, a narrativa muda completamente. Dinheiro deixa de ser algo que acontece com algumas pessoas e passa a ser algo que responde, de forma direta ou indireta, ao modo como você vive, decide e se comporta no dia a dia. Não de vez em quando, todos os dias. Hoje a ideia não é falar sobre sorte, é falar sobre responsabilidade e sobre como a sabedoria bíblica desmonta a ideia de acaso financeiro e revela uma lógica muito mais estruturada por trás dos resultados do que a maioria das pessoas está disposta a considerar. Se você viu o vídeo anterior sobre o impacto real das suas escolhas segundo a sabedoria bíblica, o que vem a seguir aprofunda exatamente essa direção. E se esse é o seu primeiro vídeo aqui, fica até o final, porque o que a gente vai ver muda a forma como você lê seus próprios resultados. O problema começa quando o dinheiro é tratado como um fenômeno externo, como se ele estivesse completamente desconectado das escolhas pessoais, dependendo apenas de fatores como economia, oportunidades ou circunstâncias fora do controle de quem está vivendo aquela realidade. E essa forma de pensar cria uma consequência muito direta. Ela reduz o senso de responsabilidade. Porque se o resultado financeiro depende principalmente de sorte ou contexto, então não existe muito o que fazer além de esperar que algo mude. Isso alimenta uma mentalidade passiva, onde a pessoa até deseja melhorar de vida, mas não enxerga uma relação clara entre comportamento e resultado. Então continua repetindo padrões que não sustentam crescimento, sem perceber que é exatamente a repetição desses padrões que está gerando o resultado que ela tanto quer mudar. Outro ponto importante é que essa visão transforma o dinheiro em um fim isolado e não em um reflexo, como se bastasse querer mais para que o resultado aparecesse, sem necessidade de ajustar hábitos, disciplina ou forma de decisão. Isso gera um ciclo perigoso. A pessoa quer resultados diferentes, mas mantém o mesmo padrão de comportamento. Gasta sem critério, adia decisões importantes, evita planejamento e depois atribui o resultado à falta de sorte. O problema não está apenas na falta de dinheiro. Está na desconexão entre causa e efeito. Porque quando o comportamento não é analisado, o resultado parece injusto. Mas quando o comportamento entra na equação, o padrão começa a ficar visível. E é exatamente isso que a Bíblia confronta. Ela não trata dinheiro como um evento aleatório, mas como consequência. E essa diferença muda completamente a forma como você enxerga sua própria vida financeira. Quando você observa os provérbios com atenção, fica evidente que a Bíblia não constrói nenhuma relação entre dinheiro e sorte. O que ela estabelece de forma consistente é uma conexão direta entre comportamento e resultado financeiro. Em Provérbios 10:4 está escrito: "A mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece." Esse versículo é simples, mas carrega uma lógica muito clara. Ele não fala de acaso, não fala de destino, não fala de oportunidade aleatória.
Ele coloca o foco na ação, na forma como a pessoa se comporta ao longo do tempo. Já em Provérbios 28:19, essa ideia é reforçada. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosidade se fartará de pobreza. Aqui, a imagem é ainda mais concreta. Existe alguém que trabalha, cuida, desenvolve e, como consequência, colhe resultado. E existe alguém que negligencia, evita esforço ou disciplina, e o resultado também aparece de forma proporcional. O ponto central desses textos não é criar uma promessa simplista de riqueza, mas mostrar uma estrutura de causa e efeito baseada em comportamento contínuo. A mão diligente não é apenas a que trabalha, mas a que mantém consistência, planejamento e responsabilidade. A mão remissa não é apenas a que não faz nada, mas a que age sem constância, sem direção ou sem compromisso com o processo. E quando você coloca esses dois conceitos lado a lado, o padrão fica evidente. A Bíblia não está descrevendo eventos isolados. Está descrevendo trajetórias, construídas por hábitos repetidos, que ao longo do tempo produzem resultados previsíveis. Isso não significa que não existam fatores externos, mas significa que o foco principal não está neles. Está na forma como a pessoa se posiciona diante da própria realidade. A base bíblica, então, não sustenta a ideia de dinheiro como sorte. Ela sustenta a ideia de dinheiro como consequência de um padrão de comportamento. Isso abre espaço para uma leitura completamente diferente da vida financeira. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, considere se inscrever no canal e ativar o sino. No episódio anterior, a gente explorou como os princípios bíblicos se traduzem em escolhas concretas no dia a dia. E ele é o ponto de partida perfeito para tudo o que estamos vendo aqui. Vale muito a pena assistir se você ainda não viu. O ponto mais importante aqui não é apenas entender que comportamento influencia o dinheiro. É perceber que, na lógica bíblica, o dinheiro funciona como um reflexo visível de padrões invisíveis que estão sendo construídos no dia a dia. E isso muda completamente a interpretação, porque o foco deixa de ser o dinheiro em si e passa a ser o tipo de comportamento que está gerando aquele resultado. A mão diligente, por exemplo, não representa apenas esforço físico. Ela representa um conjunto de atitudes que incluem disciplina, consistência, responsabilidade, capacidade de aprender e disposição para manter um processo mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Já a mão remissa não é apenas preguiça evidente. Ela pode se manifestar de forma muito mais sutil, na procrastinação, na falta de planejamento, na impulsividade, na dificuldade de manter constância. E é exatamente por isso que muitas pessoas não percebem o próprio padrão, porque não se veem como alguém que não faz nada, mas ignoram pequenas decisões repetidas que, ao longo do tempo, produzem exatamente o resultado que estão vivendo. A lógica escondida aqui é que o dinheiro não responde à intenção, ele responde a padrão. Não importa o quanto alguém deseja melhorar de vida, se o comportamento não acompanha esse desejo, o resultado não se sustenta. Isso explica por que mudanças financeiras reais raramente acontecem apenas com informação. Uma pessoa pode entender tudo sobre dinheiro, saber como investir, como economizar, como organizar, mas se o comportamento não muda, o resultado continua o mesmo. A Bíblia, então, não trata dinheiro como um alvo isolado. Ela trata como consequência de alinhamento interno, que inclui disciplina, constância, responsabilidade e capacidade de tomar decisões coerentes ao longo do tempo. O dinheiro, nesse sentido, funciona quase como um termômetro. Ele revela padrões, expõe hábitos e mostra de forma prática como a pessoa está lidando com recursos, tempo e escolhas. E quando isso fica claro, a pergunta deixa de ser por que o dinheiro não vem e passa a ser qual padrão está sendo repetido que está gerando esse resultado. Essa mudança de foco é o que abre espaço para a transformação real.
Quando você traz essa lógica para a vida real, o primeiro impacto é perceber que a maioria dos resultados financeiros não nasce de decisões isoladas, mas de padrões repetidos que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. No dinheiro, isso aparece de forma muito concreta. Não é apenas sobre ganhar mais, mas sobre o que você faz com o que já ganha. A forma como você consome, a forma como você reage a impulsos, a forma como você organiza ou evita organizar suas finanças, tudo isso não acontece uma vez. Acontece repetidamente. E é essa repetição que constrói o resultado. Alguém que constantemente gasta sem critério pode até ter momentos de renda alta, mas dificilmente sustenta crescimento. Alguém que desenvolve disciplina, mesmo com menos recursos, tende a construir estabilidade ao longo do tempo. Isso não tem relação com sorte, tem relação com padrão. Na prática, isso também aparece nas decisões menores. A escolha de adiar responsabilidades financeiras, a escolha de não aprender sobre dinheiro, a escolha de evitar planejamento, porque depois você vê isso. Tudo isso parece pequeno no momento, mas vai formando um comportamento que mais tarde se traduz em resultado concreto. E o mesmo vale para o lado positivo. A decisão de acompanhar gastos, de criar limites, de manter consistência mesmo com valores pequenos. Tudo isso pode parecer irrelevante no curto prazo, mas constrói uma base que sustenta crescimento real. A aplicação prática, então, não é buscar uma grande virada imediata, é observar o que está sendo repetido, porque o que se repete se fortalece, e o que se fortalece se transforma em resultado. Quando você entende isso, o foco deixa de ser como ganhar mais rápido e passa a ser qual comportamento você precisa sustentar para que o resultado mude de forma consistente. Essa é a aplicação real do princípio. Quando essa conexão entre comportamento e dinheiro é ignorada, o resultado mais comum não é apenas a falta de crescimento. É uma sensação constante de frustração, como se o esforço nunca fosse suficiente. Como se algo externo estivesse sempre impedindo o avanço. Como se a vida financeira tivesse uma força própria completamente independente das escolhas que estão sendo feitas. No começo, isso pode parecer apenas uma fase difícil, mas com o tempo começa a surgir um padrão. As mesmas dificuldades financeiras se repetem. Os mesmos erros voltam em formatos diferentes. E o resultado geral não evolui, mesmo com o passar dos anos. Isso cria um tipo de desgaste silencioso, porque a pessoa começa a tentar soluções pontuais, sem perceber que o problema não está em uma decisão isolada, mas no comportamento contínuo que está sendo mantido. E quando o comportamento não muda, o resultado também não muda. O risco maior aqui não é apenas financeiro, é mental, porque a repetição de resultados negativos começa a reforçar a ideia de que não há controle real sobre a própria vida, o que alimenta ainda mais a dependência de fatores externos como sorte ou oportunidade, criando um ciclo que se fecha sobre si mesmo e fica cada vez mais difícil de interromper. Por outro lado, quando essa conexão é compreendida e aplicada, o efeito também não é imediato, mas progressivo. Existe uma mudança na forma de enxergar decisões. Cada escolha passa a ser vista como parte de um processo maior, o que gera mais consciência antes de agir, mais consistência no comportamento e, com o tempo, mais previsibilidade nos resultados. Financeiramente, isso se traduz em menos instabilidade, menos extremos, mais controle sobre o próprio dinheiro e, principalmente, uma sensação diferente de progresso, porque o resultado deixa de parecer aleatório e passa a ser entendido como consequência direta de um padrão que está sendo construído. Sem esse princípio, tudo parece incerto. Com esse princípio, tudo passa a ter direção. Depois de entender essa lógica, a pergunta mais importante deixa de ser como eu posso ganhar mais dinheiro e passa a ser algo muito mais direto e, ao mesmo tempo, muito mais exigente, porque, no fundo, a questão não é quanto dinheiro entra,
é qual comportamento está sendo sustentado todos os dias. E isso muda completamente a forma como você enxerga sua própria vida financeira. Quando o dinheiro é visto como sorte, você espera. Quando o dinheiro é visto como consequência, você observa. Observa o que está repetindo, o que está evitando, o que está sustentando sem perceber. E é exatamente nesse nível que a mudança começa. Não em uma grande decisão isolada, mas na escolha consciente de interromper padrões que não funcionam e construir, com consistência, novos comportamentos que gerem resultados diferentes. Porque no fim, o dinheiro não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você faz de forma contínua. Isso pode parecer desconfortável no início, porque tira a justificativa da sorte ou da falta dela. Mas ao mesmo tempo, devolve algo muito mais importante: controle, clareza e direção. A pergunta mais honesta que você pode fazer depois de tudo isso não é sobre quanto você quer ganhar. É sobre qual padrão você está disposto a sustentar para que esse resultado realmente aconteça. Porque o dinheiro não é o ponto de partida, ele é o reflexo. E mudar o reflexo exige mudar o comportamento que o está gerando. Se esse vídeo chegou em algum lugar dentro de você, se inscreve no canal e ativa o sino. No próximo episódio, a gente vai ver algo que conecta diretamente com tudo o que foi dito aqui. Um erro de leitura tão comum e tão bem intencionado que a maioria das pessoas nunca percebe que está cometendo. E que justamente por isso, sabota a prosperidade de formas que nenhuma estratégia financeira consegue corrigir sozinha. É um dos episódios mais importantes da série. Não perde. Nos comentários, uma pergunta para você. Quando você olha para os seus resultados financeiros hoje, você consegue identificar qual padrão de comportamento repetido está por trás deles, para o bem ou para o mal. Não precisa ser uma resposta elaborada, só honesta.